No primeiro vídeo desta série, dissemos que a Revolução Francesa na verdade começou na nobreza e se espalhou pelas outras ordens. Na época em que se desenrolou a Revolução, por todos os lugares se falava que o Palais Royal, ou seja, o Duque Philippe de Orleans, primo do rei, e a maçonaria estavam por trás do evento. Os embaixadores da Áustria, Espanha e Inglaterra escreveram a seus reis culpando o primo de Luís XVI pela Revolução. Na Polônia foi apreendida a correspondência do maçom Cagliostro, remetida ao prefeito de Louras, que esclarecia o papel desempenhado pelo Grande Oriente da França e seu grão-mestre, o próprio Duque de Orleans, nos tumultos de Paris, e dava os detalhes maçônicos da famosa Abóbada de Aço, que recebeu Luís XVI em Paris no dia 17 de julho de 1789, depois da tomada da Bastilha, como veremos ainda no detalhe neste vídeo. De acordo com Louis Blanc, um maçom de alto grau, que escreveu em 1846, o Duque de Orleans realizava reuniões secretas com os deputados da Assembleia, onde o Conde de Mirabeau, todos os deputados do Clube Bretão, o Marquês de Lafayette e seus agentes. Lafayette, diga-se de passagem, confessou isto a Napoleão Bonaparte em 1800. A Sociedade dos 30, com seus banqueiros e capitalistas, contribuíram com seu ouro para o bem da Revolução. No entanto, é necessário dizer que não se pode culpar apenas a maçonaria como causa única da Revolução. Houveram outras causas igualmente importantes, como veremos. É verdade que nos diversos momentos importantes da Revolução, os líderes que os encabeçavam eram basicamente membros das lojas maçônicas, mas que nem sempre concordavam com a ação a ser tomada, havendo rivalidade entre os diferentes grupos, assim como colaboração. Uma das grandes causas da Revolução Francesa foi a revolta dos parlamentos. Entre 1770 e 1771, houve uma grande rebelião dos parlamentos franceses e um questionamento radical por parte de legisladores e magistrados, principalmente os de Paris. Os parlamentos interromperam suas funções com o apoio de todas as classes. Pedia-se a cabeça do rei. Os juízes revoltosos foram presos e desterrados, e a revolta foi detida com a supressão dos parlamentos. Os parlamentos franceses surgiram por volta do século XIII e auxiliavam os reis, junto com os bispos e padres, a governar a França em nome do povo, se opondo muitas vezes contra a ganância da nobreza. Os parlamentos, auxiliados pelos bispos, viu aumentar sua importância, seus cargos e suas funções. Ainda no século XIII, Luís IX delineou a organização administrativa do país, enviando clérigos a todos os lugares para informar-lhes sobre o estado dos campos e as injustiças a serem corrigidas. Assim, reuniu com o propósito de lhe ajudar a julgar em seu lugar um embrião do Parlamento de Paris, com uma centena de juízes. No final do século XIII e durante o reinado de Filipe o Belo, esse parlamento tornou-se uma instituição permanente, dividida em 4 câmaras. Enriquecidos pela profissão, muito lucrativa em um país tão legalista como a França, unidos por milhares de matrimônios com a nobreza da corte, que casavam de bom grado seus filhos com suas filhas, os parlamentares desaprovavam os reis desde Luís XIV, que se permitiam reinar sem consultá-los, e que, fiéis a Roma, perseguiam os jansenistas, a quem a maioria deles reverenciava. O poder dos reis dependia dos parlamentos, e em 1787, o Parlamento de Paris se arrogava o direito de vetar os decretos do rei Luís XVI. Após 3 séculos de serviço leal, os parlamentos se voltavam contra a monarquia. Havia neles um desejo de poder político, natural nas pessoas ricas e bem colocadas, que o exemplo inglês encorajava e as máximas de Montesquieu embriagavam. No século XVIII, tudo levava o parlamento a resistir ao rei para obter um papel político cada vez mais importante, e espalhou-se a notícia de que o governo queria tirar dos parlamentos o direito de registrar leis, decretos do rei e novos impostos, e exigiam uma Assembleia dos Estados Gerais. Sem o apoio dos parlamentos, os príncipes franceses não conseguiriam governar. Durante os reinados de Luís XV e Luís XVI, a nobreza parlamentar queria que o primo do rei, Filipe de Orleans, liderasse uma revolução. Eles alegavam que a legitimidade da monarquia francesa estava abalada pelos escândalos. Os reis franceses tinham amantes públicas e seus casos amorosos eram uma pedra atirada contra o seu direito divino de governar.
Às portas da Revolução, ou seja, próximo do fim do século XVIII, a situação dos camponeses franceses era bem melhor do que no início deste mesmo século, e melhor que o resto dos camponeses europeus, com exceção dos do norte da Itália. Cerca de um terço das terras francesas estavam em mãos de proprietários rurais, com mais um terço de trabalhadores assalariados. Por outro lado, os camponeses estavam sujeitos aos impostos feudais e eram obrigados a dar aos senhores alguns dias de trabalho de graça, ajudando-o a cultivar suas terras e reparar as suas estradas, pagando sempre um pedágio quando as usassem. Era a corvéia. Os camponeses também pagavam o dízimo à igreja, que correspondia a menos de 1% de suas rendas. Quanto aos impostos do Estado, os camponeses pagavam uma taxa por cabeça e o vigésimo, 20% de suas rendas anuais, mais uma taxa de compra e venda sobre produtos e a gabel, que o obrigava a comprar todo ano uma certa quantidade de sal do governo. Essas taxas eram suportáveis nos períodos de boa colheita, mas difíceis de arcar quando nas más colheitas. Foi o que aconteceu em 1788. O tremendo inverno de 88-89, o pior em 80 anos, deixou a muitos até mesmo sem lenha para se esquentarem e reduziu à miséria muitas famílias de trabalhadores e artesãos. As massas agitadas pelos ideais revolucionários e acossadas pelo frio intenso, responsável pela má colheita do trigo e a fome que se seguiu, fizeram com que os camponeses começassem a saquear os castelos, inclusive os dos parlamentares. A polícia começou a ser oprimida por todos os lados, mas principalmente em Paris, onde a colaboração espontânea entre a população e as autoridades sempre permitiu manter a ordem mesmo com apenas 1.500 policiais. Os motins se multiplicaram nos subúrbios. Mercados saqueados, armazéns e barcos com cereais sequestrados, comerciantes ameaçados. Grupos rivais nas ruas lutavam por comida, e a cidade de Marsella viu 8.000 pessoas esfomeadas tentando invadir suas portas para saqueá-la. Em Paris, 30.000 mendigos andavam pelas ruas, procurando atendimento, e os camponeses passaram a negar o pagamento das taxas do Estado. Camponeses pobres e trabalhadores desempregados afluíam para a capital de todas as comunidades vizinhas, e em Paris, as pessoas teriam se esfaqueado se os ricos não tivessem rivalizado em generosidade suntuosa e caridade ostensiva. Houve uma ampla distribuição de alimentos, grandes fogueiras nas praças e cantos, antecâmaras e serviços de quartos transformados em abrigos para os pobres. O Duque de Orleans, a partir de 20 de dezembro de 1788, deu 1.000 libras de pão aos pobres de Santo Eustáquio todos os dias, e cuidou gratuitamente das grávidas, e sustentou todos os pobres indicados pelas igrejas, até a época do descongelamento. Desse modo, toda Paris proclamava seus méritos, e a opinião pública não cessava de glorificá-lo como um grande príncipe e amigo do povo, que passou a ouvir que alguma coisa iria ser feita por algumas pessoas eminentes em favor dos pobres.